visitou a vida de vocês. Cuidado, porque isso não lhe será perdoado nem neste mundo, nem no mundo por vir. Não brinque com aquelas coisas que se transferem transdimensionalmente falando, não brinque com isso. Ande com temor, tremor, respeito. É fácil a gente ver quando é armação, quando é mentira, quando é sugestão, quando é indução, quando é manipulação. Por isso eu falo pessoalmente com toda clareza que quase tudo isso que vocês veem por aí é armação, que não produz cura. A pessoa continua ali, possessa para sempre, deixando dinheiro para sempre, nunca fica livre mais do que 2, 3 dias em casa. E volta tudo outra vez. Mas aqui não! E vocês sabem disso. Por que que vocês chamam juízo sobre a vida de vocês, brincando contra aquilo que só traz alívio e libertação aos seres humanos? Na realidade, vocês fazem isso por causa da natureza de vocês. É o que Jesus diz no verso 33. É porque a árvore do ser de vocês não é boa, é má. O fruto de vocês é mau. Vocês não são gente boa, vocês são gente que foi ficando ruim, ruim, ruim. Vocês não são filhos de Deus. São filhos de serpente, nasceram de ovos de serpente, são raças de víbora, e que não tem condição de falar coisas boas, porque dentro de vocês tudo que sai é venenoso, é amargurante, é blasfemo, é perverso. Vocês não têm nem o cuidado de examinar. Vocês julgam aquilo que já está definido dentro de vocês. Cuidado, porque as consequências de quem predefine quem é de Deus e quem não é de Deus pode ter consequências horrorosas para a vida de quem age assim. Não brinque disso, disse Jesus, porque as consequências são inapeláveis. É diferente do ser humano bom. O ser humano bom tira do tesouro do seu coração coisas boas. Mas o ser humano mau tira do mau tesouro, do tesouro da mentira, do engano, do ódio, da raiva, da amargura, só sai coisas ruins de dentro dele. Por isso é que eu digo a vocês que de toda palavra frívola, idiota, que vocês falarem, tomem cuidado, porque a gente presta contas do que a gente fala. Fala contra a vida, especialmente contra os homens. Como diz a gíria do jiu-jitsu, Deus perdoa, mas o jiu-jitsu não. Tem do Senhor, Deus perdoa, mas não brinque contra aquilo que é santo, 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 ante o que você deveria, no mínimo, andar em silêncio. Tome cuidado, porque aquilo que você traz de juízo contra o que seja ação divina, genuína e verdadeira, vai se transformar em julgamento sobre a sua vida. E você não quer ficar debaixo de um julgamento tão horrível quanto esse, de frivolizar a graça de Deus, a ação do Evangelho, o poder do Espírito Santo libertando, curando, tirando o pecado do coração dos pecadores, limpando a mente, abrindo portas, divisando futuros esperançosos. Não matem a alegria de quem está começando a se alegrar, de quem está ficando livre das ocupações perversas no seu próprio ser. E aí, isso tudo dito, aqui nesse
capítulo 12, a gente chega nesse verso 43, que cada um de nós tem que ler com atenção, porque Jesus já fez mais uma advertência a esses todos religiosos, dizendo: olha, pessoal de Nínive, de Sodoma e Gomorra, está todo mundo em vantagem em relação a vocês, assim como ele já tinha dito. Em verdade eu vos digo, e disse isso para os mais religiosos, que meretrizes, prostitutas e pecadores vos precedem no reino dos céus. Aí ele chega aqui e diz: olha, até da Etiópia, a rainha da Etiópia, a rainha de Sabá, vai preceder vocês no reino de Deus, porque ela veio do fim do mundo da Etiópia, atravessou desertos, fez uma viagem difícil, que nenhum de nós hoje em dia teria coragem de fazer, no lombo de animais ou numa carruagem, que de conforto só tinha o teto, o resto era na batida do desconforto, milhares de quilômetros apenas para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas vocês estão ouvindo aquele que é maior do que Salomão. E o coração de vocês continua absolutamente fechado. Embora eu lhes diga: eis aqui está quem é maior do que Salomão. E aí ele acrescenta o que eu quero ler. E diz: quando o espírito imundo, isso tudo está ligado. Quando o espírito imundo ele volta para a acusação de que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu, tudo tem contexto, antecedente, imediato. Quando o espírito imundo sai do homem, de um ser humano, homem ou mulher, ele sai, anda por lugares áridos, por lugares ermos, procurando repouso. E eles não querem uma árvore para habitar em uma árvore, como na mitologia celta, o animista. Não. Eles não querem morar numa cova, nem numa gruta escura. Eles não querem habitar uma ruína. Eles podem até assombrar os medrosos por lá, mas não é o lugar do desejo deles. Eles não têm vontade de virar passarinho, nem de habitar corvos. Quando eles pediram para sair de um gadareno possesso, na presença de Jesus, e entrar nos porcos, quantos dias, meses e anos eles ficaram nos porcos? Minutos. Saíram do homem, entraram nos porcos, os porcos estavam em cima de um platô, eram mais de 2.000 porcos e eles correram aquela manada e se precipitaram do despenhadeiro abaixo, no lago de Genezaré, e morreram. Porque não era o ambiente, faltava inteligência. E olha que dos animais, o porco é um dos mais inteligentes, mas faltava o espírito, faltava a alma, faltava a psique, faltava as lógicas a serem usados por esses espíritos que gostam de dominar a mente, dominar a alma, as emoções, os sentimentos, que gostam de alterar o modelo das nossas lógicas, dos nossos pensamentos, que gostam de instilar em nós os piores sentimentos, os piores julgamentos, as piores atitudes, que querem pegar um coração e enchê-lo de ódio, de hostilidade, de homicídio, de espírito de vingança, ou querem anular o indivíduo, fazer dele um ser babão, abobalhado, tratado como um retardado, ou como alguém que se joga no chão e se convulsiona,
ou alguém que perde o sentido de tudo, que ameaça bater no pai, na mãe, às vezes o faz, que agride quem quer que chegue perto. Tome cuidado, porque esse é o destino de todo aquele cuja vida é uma casa vazia, como ele mesmo aqui alertou, usando o exemplo de uma casa vazia. Ele disse: o espírito imundo sai do homem. Essa casa espiritual, se não for ocupada pelo mais valente, que é Jesus, se o valente bem armado, que são esses espíritos malignos, saem e a gente não ocupa com a presença bendita do amor de Deus e um coração cheio de fé, é uma questão de tempo. Eles vão andar e vão dizer: voltemos para nossa casa de onde saímos, porque a gente não encontrou um outro lugar disponível. E lá nós saímos, mas nada entrou no nosso lugar. É o cara que ouve o evangelho, mas não se enche de Jesus. É o cara que recebe uma libertação espiritual, mas que não se torna definitiva, só temporária, porque ele não se enche da presença do mais valente, do Cristo eterno, do Espírito Santo, selando e habitando o seu coração. É como uma casa que teve os seus inquilinos perversos despejados, mas que não foi ocupada pelo dono. Eu sei o significado de ter um inquilino perverso numa casa. Eu nunca tive em nenhuma propriedade minha, até porque eu não tive nunca nenhuma propriedade para alugar. Mas eu já tive que botar a gente para fora de casas, porque entraram lá e se apoderaram, não pagaram mais nada e ficaram anos e anos e anos. E aí, quando eu soube da história e soube que o cara era um traficante que fazia bacanais e surubas lá no apartamento ótimo, grande, num dos melhores lugares do bairro de Copacabana, e aí eu falei: não, eu vou lá tirar esse cara. Aí eu fui. E eu cheguei, me apresentei. Ele falou: mas qual é a sua relação de propriedade com o lugar? Eu falei: nenhuma. Mas as pessoas que são donas me amam e confiam em mim. E eu as represento e vim aqui em nome delas tirar você daqui. Aí ele falou: acho que você não sabe com quem está falando. Eu falei: não, você que não sabe o perigo que você está correndo, não brinca disso não. Ele ainda perguntou se eu ia usar de violência. Eu falei: não precisa. Não precisa, meu filho. Eu vim aqui te tirar tirando. Aí eu vi umas criancinhas ali. Falei: são seus filhos? Ele disse que eram. Eu falei: olha, só porque você tem 3, 4 filhos pequenos, eu vou te dar 6 meses para você sair. Mas vai saindo, porque daqui a 6 meses eu volto e te arranco daqui. E aí, 6 meses depois, eu fui lá. Era um apartamento que valia alguns milhões de reais. E ele veio com um pacote de 186 mil reais e falou: toma, vai embora. Esquece isso aqui, faz o que você quiser com essa grana. Eu falei: não, meu querido. Quem vai embora, pega a grana, põe onde você quiser, mas quem está saindo é você. Aí ele disse que ninguém o tiraria de lá. Eu falei: vamos ver. Chamei um amigo meu, um dos melhores advogados do Rio, falei: olha, tem essa situação. Ele falou: deixa comigo. E aí nem precisou entrar. Quando estava entrando na justiça contra ele, dentro do carro dele, na Tijuca, parou num sinal
Vale lembrar que ele era traficante de drogas, especialmente de cocaína, rei da suruba, daquela área ali. Veio alguém e deu um teco no ouvido dele, ele caiu morto no sinal. Aí me deu pena, mais pena. Eu fui lá, falei com a mulher dele. Falei, olha, porque mataram o seu marido, eu vou te dar mais um prazo, com muita compaixão por você e pelos seus filhos. Ela foi grossa, mas eu não sou grosso e eu mantive a minha palavra. Até que chegou o dia e eu avisei que ela ia sair ou ela iria sair. E aí, antes de sair, ela arrebentou tudo, arrancou as portas, arrebentou os armários, quebrou todos os móveis, louça, mármores, vasos sanitários, quebrou tudo, arrancou canos, fez um vandalismo. Mas quando eu cheguei lá, estava tudo vazio e pichado. Um apartamento de 380 metros quadrados, todo pichado. Aí eu agradeci a Deus, mandamos pintar tudo, arrumar tudo, e a família entrou. E acabou a palhaçada. Essa é a imagem que Jesus usa. A propriedade não é dos demônios, a propriedade pertence ao Pai, a Deus. Você é de Deus, eu sou de Deus. Meu corpo é habitação e santuário do Espírito Santo. Meu espírito é o santo dos santos da presença de Deus em mim. E nenhum demônio ousa nem passar do lado. Eu estou lotado de Deus. E os infernos todos sabem disso. Mas meu coração está ocupado. Eu já vi muita gente que estava cheia de coisa ruim, que foi liberta, mas não encheu o coração da presença do dono, do mais valente, daquele que diz, vós sois raça eleita, vocês são propriedade exclusiva de Deus, mas que não dão exclusividade de habitação a Deus e querem fazer sincretismo de deuses estranhos no coração e acabam ficando num estado pior do que o primeiro, como Jesus diz, e eu passo a ler outra vez. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, porém não encontra. Por isso diz, voltarei para minha casa de onde saí, e tendo voltado, a encontra vazia, varrida e ornamentada. Que é uma linguagem que Jesus usa, aplicando-a, não se esqueçam, aos religiosos, que eram seres que só tinham mobília. Só tinham mobília. A casa deles só tinha mobília, mobília moral, mobília da lei de Moisés, mobília dos regimentos da sinagoga, mobília de comportamentozinhos exteriores, mobília de behaviorismo, mobília de tratos externos e hipócritas, porque no interior o que havia era rapina e toda sorte de coisas ruins. E o que Jesus está dizendo é, mesmo vocês, prestem atenção, porque eu estou expulsando demônios de um certo ser humano aqui, e vocês estão blasfemando, mas vocês são candidatos a ficarem cheios do mal que está saindo dele. Porque vocês só têm mobília. Vocês só têm culto, vocês só têm rito, vocês só têm dízimo, vocês só têm manifestações exteriores, vocês só têm orações decoradas, rezas, vocês só têm choro sem lágrima, vocês têm uma piedade sem compaixão, vocês são o ser
pintado por fora, com mobília por dentro e sem dono no ser. Como aqui comigo, está lotado de gente que, do ponto de vista de um Enem moral, passariam. Nunca mataram, nunca roubaram, nunca adulteraram fisicamente, nunca foram a uma corte mentir contra ninguém, nunca nada disso. Não obedecem o sábado, mas o domingo como se fosse a mesma coisa. Não tem imagens de escultura em casa e se gloriam disso. Mas isso é só mobília. Só mobília. Gente querida, ignorante, é só mobília. A maioria dos crentes que eu conheço andam vazios, vazios de Deus, vazios de fé, vazios de contentamento espiritual, vazios de segurança, de confiança, vazios de paz, na certeza do cuidado do Pai por nós, vazios. São só envernizados, polidos por fora e por dentro habitados por toda sorte de coisas ruins, de toda maldade. Como diz Tiago, até a sabedoria deles não é a sabedoria dos céus, mas é terrena, animal e demoníaca. Só tem mobília, não tem nada, são ocos. Por isso são tão suscetíveis. Por isso são tão oprimíveis. Por isso podem ser abatidos por qualquer tristeza que pode se transformar em falta de vontade de viver. Porque nunca tiveram nenhum espigão de Deus. Nunca foram habitados pelo mais valente, que é o único que garante o meu ser, a minha mente. É o único que garante a minha alma em estado de equilíbrio, de estabilidade, e o meu espírito numa condição de serenidade pacificada. Só o mais valente me habitando produz isso em mim. No mais, você é só crente. Você só tem uma mobília religiosa. Mas seu coração está vazio, como de qualquer um outro que você acusa. Você passa e vê um cara num batuque e você diz que ele é possesso. E, na realidade, às vezes, ele é mais humano que você, mais generoso que você, mais humilde que você, mais grato do que você. E você é um crente perverso, duro, cheio de juízo, que foi ficando diabólico sem perceber. Você só é batizado. Só é batizado. Mas é como uma porca batizada que volta para o chiqueiro. É como um cão batizado que volta a se revolver no vômito. Não tem nada divino em você. Só tem a arrogância e a presunção de pertencer a uma salvação que nunca te visitou. Por isso você é tão infeliz, tão inseguro, tão amedrontado, tão oprimido, porque você só tem mobília. Minha querida, meu querido, minha irmã, meu irmão, só mobília. Aí Jesus prossegue e diz: quando ele volta e encontra essa casa mobiliada, varrida, ornamentada, então vai, presta atenção, e leva consigo outros 7 espíritos. Não é que seja necessariamente um número de 7, é só para mostrar a plenitude da maldade posterior, que é pior do que a primeira. Jesus está dizendo, não tem nada pior do que você parecer ser de Deus sem Deus. Você ter essa fachada de piedade,
sem estar com o âmago tomado pelo amor, pela fé, pela esperança, grávido da esperança do Evangelho em você. Não tem estado pior do que o dessa disfarçatez oca, onde tudo tende a piorar, a menos que você se encha da presença do mais valente. Não basta que você tenha um alívio temporário. O desejo de Jesus é fazer morada. É como ele disse à igreja dos Laodicenses: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta por dentro, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Você está ouvindo a voz dele? Eu estou falando em nome dele. Você está ouvindo a minha voz? É a voz dele. Eu não estou acrescentando nada ao que ele disse. Eu não invento. Quando se trata de pregar o Evangelho, eu não tenho opiniões particulares. Eu tenho opinião particular sobre outras coisas. Mas sobre esse Evangelho puro e simples da graça de Deus, eu me atenho a exclusivamente o que Jesus disse que qualquer criança que saiba ler, lendo, sem preconceito, entende. Aí ele diz, vem 7 piores. E aí ele conclui dizendo, então, o último estado daquela pessoa torna-se pior do que o primeiro estado. Assim também acontecerá a esta geração perversa. E a geração perversa, a qual ele está fazendo referência, não são os publicanos, os pecadores, as meretrizes, os irreligiosos, nada disso. Era gente que não faltava sinagoga, era gente cheia de doutrina, cheia de regimentos internos, cheia de mobília moral, cheia de etiquetas religiosas, cheias de opiniões, cheias de juízos. Parece até que é alguma coisa, mas é só um sepulcro caiado. E por dentro tomado de podridão, não dá para sentir o hálito do teu espírito, porque ele é podre. A gente percebe pelas tuas palavras, percebe pelas tuas opiniões, percebe pelas tuas escolhas, percebe no fato de como você naturaliza ódio, ira, raiva, de como você torce pelo pior e não pelo melhor, como você se gloria nas aparências e não na transformação da essência. Você quer que as pessoas pensem que você é de Deus, mas você mesmo, você mesma, não tem nada do amor de Deus dentro de você. Você é um ser perigoso, perverso, e que tende a piorar muito. Eu encontro pessoas que começam a ouvir aqui e dão uma melhorada, mas não levam até as últimas consequências. Não comem a carne, nem bebem o sangue. Não comem a palavra. Jesus disse que a carne e o sangue eram a palavra dele. São espírito e são vida. Não comem o evangelho, não praticam o evangelho, não vivem pela fé, não se alimentam de esperança e não se pacificam na confiança. É só aparência, é só alegoria, é só Marquês de Sapucaí religiosa, é só traje, mas não tem nada que lhe revista a mente e o coração com essa proteção. Não tem o capacete da salvação no pensamento, na mente. Não tem a justificação pela fé em Jesus cobrindo o ser. Não andam cingidos com a verdade no íntimo. Não calçaram os pés com o evangelho da paz.
não se defendem com o escudo da fé e nem têm a ousadia de quem empunha a espada da palavra de Deus, que não é carregar a Bíblia, é carregar o peito cheio da convicção do Evangelho, e essa é a espada. Quem não entendeu isso pode ficar 100 anos dentro de igreja que vai continuar com a porta aberta para o mal e com a porta trancada para aquele que bate, 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 ninguém abre para ele. E a casa continua oca, imobiliada. Me responde essa pergunta. Sua casa espiritual está mobiliada, mas vazia? Pense, responda, seja sincera, seja sincero. Aí você me pergunta, e o que eu posso fazer, Caio? Não é possível que você não tenha aprendido até hoje. Jesus disse que você tem que invocar o mais valente. E não é só invocar de palavras, é com a vida. Aquele que invoca é aquele que pratica. Invocação de Cristo, sem a vontade e a decisão da prática do Evangelho, não produz nada. É só magia supersticiosa praticada em nome de Jesus. A invocação de Jesus implica nessa evocação de Cristo em mim para a prática do Evangelho. A invocação me torna habitado pelo mais valente, que me dá segurança, proteção mental, proteção psíquica, proteção espiritual. Faz você se tornar um assombrador de assombrações, selado com o selo do Espírito Santo da promessa, o imprimatur de Deus em você, e ninguém te toca nunca mais na vida. Pode me mandar atravessar o Hades, entrar no Tártaros. Eu entro sem medo, porque maior é aquele que está em mim, que anda comigo, do que toda a soma de todos os demônios e de todos os infernos. Você não consegue crer nisso, né? Pois é algo que pode ser seu se você crer, tão somente crer. Se entregar e não duvidar. Agora, aquele que duvida é como as ondas do mar. É um espírito dúbio, hoje está, amanhã não está. Não tem nada fixo nem definido, é só casa mobiliada e oca, sem o proprietário mais valente que nos dá toda a segurança de ser. Se você entendeu, entendeu. Se não entendeu, não entendeu porque não quis. Jesus, eu quero pedir que ninguém seja tão duro de coração, nem tão preparado contra o teu amor, nem tão hostil à tua graça, que não queira recebê-la nem com toda essa clareza, só porque sou eu quem está dizendo. Por favor, me cega ante os olhos desses entes preconceituosos, mas permite que pelo menos eles ouçam essa palavra da verdade, que não anda sendo pregada com essa clareza, como eles estão tendo o privilégio eterno de ouvir aqui e agora. Eu te imploro que seja assim. E que o poder do Espírito Santo venha libertar os oprimidos, os angustiados, os mentalmente perturbados, os psicologicamente totalmente indefinidos, e que o medo maligno seja expulso desse coração pela presença do teu amor, porque o verdadeiro amor, quando é acolhido em nós, lança fora todo medo. É o que eu te peço que aconteça. E eu só tenho essas palavras dirigidas a ti,
pedindo a Ti que alguém as ouça com o coração. Em nome de Jesus. Amém e amém.